Alô, alunos, sexto ano, vamos dar continuidade ao nosso aulão, mas antes não esqueçam de dar aquele like, compartilhar, canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Dando prosseguimento à aula sobre cartografia, eu falei para vocês sobre o quê? Orientação, movimento da Terra, coordenadas geográficas, fuso horário, falei de algumas ferramentas de localização e agora vamos falar de uma outra ferramenta de localização chamada de mapa. Ok? Vamos lá. O que é o mapa? Olha lá no slide. O mapa ele é uma das mais antigas formas gráficas de comunicação, precedendo a própria escrita. O que é que significa? O mapa é o quê? Vai ser uma ilustração de algum local, tá bom? Vamos supor, tenho lá, vamos dizer, um chão qualquer. Eu pego um gravete e rabisco lá, por exemplo, o desenho de uma área. Eu posso chamar isso de mapa. Pode chamar? Pode chamar. Pode ser, por exemplo, que as primeiras representações sejam os mapas, posteriormente foi a escrita, que a escrita é muito mais elaborada. Então, para você ver como os mapas são muito antigos, tá bom? Nele sempre será uma simplificação da realidade para atender os interesses do usuário, ok? Então, o mapa vai ser um material. Atualmente, por exemplo, existem mapas digitais, ainda é utilizado o mapa, por exemplo, de papel, onde vai ter uma representação de um todo ou de um local, tá bom? Então, vamos lá. O mapa ele é uma ferramenta muito antiga, provavelmente ele vai precedir a escrita, onde ele vai ser a simplificação de um local. Ele pode ser muito detalhado ou pouco detalhado, depende muito do interesse. Todo mapa ele tem que ter algumas ferramentas, que são, pode ser os títulos, pode ser a legenda, pode ser as escalas, e pode ter outras ferramentas dentro do mapa, ok? Vamos lá. Existem alguns tipos de mapas, por exemplo, os mapas topográficos, que são mapas que vão representar o que? A superfície de um local. Então, ele necessariamente não precisa ter muito detalhe, mas ele tem que representar o que? A superfície daquele local. Então, só que ele tem que ser o que? Muito realista, tá bom? Eles são mais mapas, mais especializados, dependendo do objetivo deles. Existem os mapas chamados de mapas temáticos. Esses mapas, por exemplo, eles vão querer passar o quê? A informação de algum fenômeno social, por exemplo, algum tipo de fenômeno que ele queira abordar, tá bom? Eles vão representar o quê? De forma qualitativa, se eles quiserem representar alguma qualidade, alguma informação, ou quantitativa, se eles quiserem expressar algum tipo de numeração representativa daquele local, tá bom? Eu tenho um exemplo aqui para vocês de um mapa. Dá para imaginar. Estamos falando aqui, por exemplo, do nosso país. Aqui é um mapa do Brasil, ok? Só que esse mapa aqui, se você olhar lá embaixo, tem algumas informações. Essas informações são a legenda do mapa. Esse mapa, por exemplo, ele quer informar o quê? As populações das cidades, tá bom? E as áreas mais urbanas. Como é que ele representa as áreas mais urbanas e menos urbanas? De uma forma muito simplificada para quem estiver observando o mapa sem precisar ter texto, por exemplo. Os locais mais escuros no mapa são os locais onde tem mais adensamento de população. Os locais mais claros no mapa são locais que têm menos populações, tá bom? Então, você observando, você vê o quê? Os locais que são mais adensados e menos adensados. Muito simples. Lembra que eu falei lá atrás que o mapa tem que ser muito simples, as informações têm que ser muito simples, mas tem que ser aquela informação que vai ser passada para quem estiver olhando, tá bom? Então, os mapas são muito importantes. Então, nesse mapa aqui eu tenho o quê? O título, que está lá na parte superior, aquilo que ele vai abordar. Eu tenho um sistema de coordenadas, que são essas linhas no mapa. Eu tenho, por exemplo, a escala, que vai ser o quê? Uma orientação do tamanho que o mapa vai representar num todo, por exemplo. A orientação ali, que seria uma rosa dos ventos. E também vai ter a legenda. Então, eu tenho todas as informações do mapa, vamos falar assim, num papel, onde eu tenho tudo aquilo que eu preciso saber. Tá bom? Então, o mapa tem que ser muito simplificado, tem que ser muito conciso naquilo que ele quer passar. Vamos lá? É o seguinte, olha o desafio aí. Relacione as letras com seus respectivos números. Professor, quais são as letras? Escala, orientação, título e a fonte. Eu coloquei aqui sem querer duas orientações, tá bom? Então, você vai colocar a letra B ou letra D como orientação. Eu tenho um mapa ali do lado esquerdo, onde vocês vão colocar o quê? Quem representa a escala, você vai lá, o número, por exemplo, que representa a escala, você coloca a letra correspondente. O número que representa a orientação, você vai lá colocar a letra e o número, assim subsequentemente, tá bom? Tá muito simples. Professor, não lembro. Retorne o slide anterior e vocês veem quem é a escala, quem é a orientação, quem vai ser a fonte.
vocês vão lá e relacionam. Muito simples, pessoal. Vamos lá? Agora outra coisa, mapas temáticos e gráficos. Vamos falar um pouquinho sobre como são os mapas temáticos, quais são os seus tipos e vamos falar sobre os gráficos, tá bom? Primeiramente, os mapas temáticos eles vão representar o quê? Fenômenos sociais, como eu falei, fenômenos naturais e suas relações. Ele vai auxiliar e compreender organizações e intervenções e suas transformações. Então, são mapas muito importantes, só que eles sempre direcionam para algum tipo de informação. Tá bom? E os gráficos eles vão expressar o quê? Numericamente os mesmos fenômenos. Como assim, professor? Vamos supor que eu tenho vários dados sobre alguma coisa que eu esteja estudando. Se eu quiser deixar esses dados muito mais visíveis, o que é que eu faço? Eu transformo isso aqui em gráficos. Eles ficam visualmente mais interessantes. Eu preciso pegar, vamos dizer que eu tenho um trabalho que tenha milhões de dados, por exemplo. Milhões de informações. Eu posso transformar tudo isso num gráfico, onde sua visualização vai ser muito mais interessante. Vamos lá? Ok, eu tenho exemplos de mapas e tenho exemplos, por exemplo, de gráfico. O primeiro que está circulado em vermelho, ele é um gráfico. Vamos dizer que eu tenho várias informações do número de alunos de diferentes séries. O que é que eu posso fazer? Posso transformar isso aqui em um gráfico. Ok? Eu tenho outro gráfico aqui, um gráfico de linhas. Vamos supor que eu tenho um volume de chamadas de um telefone. Vários volumes de chamadas. O que é que eu posso fazer? Transformo isso aqui num gráfico, onde eu tenho o quê? Anos, que é, no caso, meses, e eu tenho aqui o número de chamadas. Coloco ele de uma forma bem apresentável e transformo isso num gráfico. Simples. Agora eu tenho um exemplo, por exemplo, de um mapa, onde tem um mapa do Brasil relacionado à variação de chuva durante, por exemplo, o ano, onde tem ambientes mais escuros que chovem mais, ambientes mais claros que chovem menos. Isso é um mapa. Eu tenho outro mapa aqui, por exemplo, que vai representar o quê? A demografia, a quantidade de pessoas no local, tá bom? Eu tenho outro mapa aqui que vai representar outra informação do nosso país, que é o clima. Então, não preciso fazer longos textos, não preciso colocar, por exemplo, vários dados. O que é que eu faço com isso? Eu transformo isso ou num mapa ou num gráfico, dependendo da minha situação, tá bom? Então, são informações muito importantes que vocês encontram, por exemplo, na disciplina no livro de Geografia, no livro de Biologia e outros livros. Ok? Vamos lá. Mapas temáticos eles podem ser qualitativo, quantitativo, classificação e dinâmica. Vamos ver cada um. Primeiro, classificação. Ele vai classificar alguma informação, tá bom? Por exemplo, eu tenho um mapa de alguma região aqui, que é uma bacia do Piauí, tem informação ali, onde eu tenho cada faixa ali vai ser representado, por exemplo, o quê? Uma vegetação desse local. Então, estou classificando as vegetações daquele local. Então, mapa de classificação. Aqui eu tenho um mapa quantitativo, um mapa numérico, tá bom? Eu tenho aqui o número, ok? Do crescimento de cada capital, onde esse crescimento eu vou representar, por exemplo, com uma bola. Bolas maiores, crescimento maior. Bolas menores, crescimento menor, tá bom? Então, eu fiz aqui um mapa com vários dados, só que eu fiz uma representação muito mais ilustrativa, muito mais interessante. Aqui eu tenho um mapa qualitativo, onde não tenho números, vamos falar assim, mas eu tenho a presença ou ausência de por exemplo, certas doenças no Brasil. Que doenças são essas, professor? Só olhando no mapa, sem ter texto nenhum. Malária, dengue, cólera, e se tiver, por exemplo, a presença desse tipo de patógeno, eu vou lá e coloco o símbolozinho no estado, tá bom? Então eu vou dizer, por exemplo, região, vamos supor aqui, Minas Gerais. Qual tipo de patógeno eu vou ter lá? Nenhum. Não tem nenhum que eu falo assim. Não tem malária, não tem dengue, não tem cólera registrado na região de Minas Gerais. Muito simples de ser analisado. Ok? E aqui um mapa de dinâmica. Vai analisar o quê? O fluxo de alguma informação. Tá bom? No caso aqui é o fluxo de passageiros de uma região para outra. O que significa só olhando para esse mapa aqui? Que os locais que têm maior fluxo de passageiros são as regiões litorâneas. As regiões mais interiorizadas do nosso país, como a região norte, tem um menor fluxo de pessoas. É assim que eu analiso o mapa, sem muito texto, sem muito número, sem muita informação. Só de forma ilustrativa. Vamos lá? Agora, questão de gráfico. O gráfico ele vai fazer o quê? Estabelecer uma relação entre informações, só que de uma forma muito mais interessante para quem estiver visualizando. Um gráfico ele pode ser de linhas, colunas, barras, setores, pizzas e vários outros tipos de gráficos. Quem tiver algum tipo de dúvida pode procurar na internet, vai aparecer vários tipos de gráficos para você utilizar. O que é que muda de um gráfico para outro, professor?
Depende muito da pergunta a qual você está fazendo. Ó, tem exemplos aqui de gráfico de linhas, barras e pizza para vocês visualizarem como é feito um gráfico, ok? Vamos para o desafio. Quais são os tipos de mapas e quais são os tipos de gráficos que foram informados aqui na nossa aula? Você vai colocar o nome dos tipos de mapas e o nome dos tipos de gráficos. E a próxima, descreva cada mapa e descreva cada gráfico que eu acabei falando aqui. Caso você queira, pode procurar na internet outros tipos de mapas e outros tipos de gráficos. Tá bom? Muito fácil, pessoal. Então vamos lá. Valeu, pessoal!